aí a questão da redação para SEO, eu trouxe só algumas pinceladas aqui, só para a gente lembrar também. A gente tem essa questão das palavras-chave, então foco no texto, e também usar essas semelhantes ao longo do texto, então ajuda super a trabalhar, tanto deixar o texto mais rico, quanto também deixar mais rico do ponto de SEO. E aqui a gente tem um ponto que a gente não falou ainda, que são as linkagens, né? Bom, como é que eu faço o link para indicar um serviço, um produto? Como é que eu faço para indicar uma página minha e eu preciso indicar páginas de fora, sabe? Assim, eu tenho que indicar coisas externas. E eu vou dizer que sim, que o ideal é a gente trabalhar essa linkagem tanto para outros artigos que a gente já tem no site, ou até falando, se a gente está falando de algum serviço, já linka o serviço. E também é importante a gente linkar ele na frase, sabe? Assim, não linkar, por exemplo, clique aqui para tal coisa, né? É sempre importante colocar no texto que a gente está falando daquilo ali. Então, se vocês colocarem, por exemplo, temos um serviço que presta tal, tal, tal informação, deixe o link direto nessa frase, né? E não separa, tipo, clique aqui. Quando a gente deixa ele dinâmico, assim, com os links diretos nas frases, também é bem mais visto, né? Ou visto com bons olhos pelos buscadores. Então, a gente sempre indica não ter essa separação do clique aqui para tal coisa, né? Isso deixa, por exemplo, para chamadas, para os call to actions, que são botões, ou são banners, ou para finalização ali do texto. Então, a linkagem interna para a gente fazer a pessoa circular dentro do site, isso é muito importante, né? Para o Google entender que o meu site é relevante para as pessoas. Quando o público circula no meu site, vai também cair em algumas páginas que são importantes para mim, né? Ele faz basicamente o funil ali de vendas também, ele começa a entender melhor daquela empresa. E a gente também permite com que ele fique ali um pouquinho mais de tempo navegando. A linkagem externa, por que o Google vê com bons olhos? Depende muito da qualidade do site que vocês vão linkar também. Então, assim, um estudo, né, uma questão relevante que vocês queiram mostrar para o público qual é a origem daquele estudo, para eles acessarem essa informação completa. Então, isso é visto com muito bons olhos, né? É importante sempre a gente linkar as fontes do nosso material, enfim, que a gente está usando. Então, vamos supor que vocês têm um gráfico, ou vocês estão falando de que alguma informação que venha de uma pesquisa, sempre linkem para lá, até porque o próprio site pode ver isso com bons olhos, né? Se eles têm equipe de SEO, enfim. E eles podem devolver essa ajuda, né? Tipo, então, vocês podem ganhar ali algumas linkagens também com esse processo de sinalizar sempre para a empresa que a fonte é aquele site, né? A fonte é aquela empresa. Então, bem bacana também para vocês usarem. E a gente tem, que nem eu comentei, essa questão da chamada para ação. Então, para baixar o material, para acessar informações no site, para ir para uma página de venda, a gente sempre precisa ter uma chamada ali, né, que indique para a pessoa fazer aquela. Então, eu quero que a pessoa veja tal resultado, acesse um case, saiba mais sobre tal informação. Eu deixo esses call to actions para ela seguir aquele fluxo que eu estou solicitando para ela. Então, a gente também é uma forma de fazer a pessoa girar ali, ou dentro do nosso site, ou seguir para um processo que a gente queira, né? Bom, e aí aqui a gente tem algumas questões também, né? Então, quantas vezes eu tenho que escrever a palavra-chave do meu artigo, do meu texto? Então, na outra atualização do Google, a gente meio que tinha essa regra, sabe? De escrever a palavra-chave de 1 a 3 vezes a cada 100 palavras. E isso era muito chato. Porque vocês imaginem, né? Um texto que fica repetindo uma palavra o tempo todo. Então, assim, como essa questão da semântica do Google, isso caiu. Então, não tem mais essa regra de, tipo, tem que repetir a palavra-chave ao longo do texto em vários locais. Não.
É importante a palavra-chave estar presente na URL, estar presente no título, estar presente ali no primeiro parágrafo, mas ela não precisa estar repetida várias vezes ao longo do texto, né? O importante é o texto tá bom e tá condizente com o que o leitor espera, né? Então, se ele tá com a escaneabilidade ok, se ele tá tranquilo para o usuário ficar ali, né, e ler esse texto até o final, rolar esse texto até o final, tá ótimo. Então, não precisa estar repetindo palavra-chave o tempo todo. E também a gente tem uma questão do tamanho do texto, né? O Google tem ali umas indicações, né? E na documentação ele sempre fala de escrever mais de 500 palavras, ter ali essa questão de não ter textos muito curtos, né? Inclusive nas auditorias do SEO a gente pega muitas páginas que tem textos muito curtos, e a gente pede, pessoal, porque a gente precisa esticar um pouquinho, né? Aqui a gente precisa trabalhar um pouquinho mais no texto para poder ficar uma página viável. Só que foi feita uma pesquisa, né, pelo Backlinko. Eles simplesmente avaliaram uma média dos top 10, né, do Google, que é a primeira página, e eles chegaram ali numa média de 1.447 palavras. Mas assim, todos os textos precisam ter 1.447 palavras? Não. Então vocês podem escolher uma média ali de textos âncoras e fazer essa média de 1.500 palavras, de 1.500, que é o que basicamente a gente já vem falando, né? Que é um texto mais âncora. E aí aqui também é legal, de tempos em tempos, atualizar esse texto. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, eu vou ter lá no meu site o que é SEO, né? E eu quero indexar no que é SEO, quero mostrar para as pessoas o que é SEO, quero que esse seja o conteúdo explicativo sobre SEO. Beleza, eu vou ter que fazer esse texto, né? Muito bem detalhado, muito bem trabalhado, fazer tudo certinho ali do ponto de vista de SEO. E além de tudo, de tempos em tempos eu vou ter que ir atualizando esse texto, para o Google entender que ele não está um texto abandonado no meu site, mas que eu realmente me preocupo com o conteúdo do meu site e eu estou de tempo em tempo atualizando ele, né, para o usuário, para ser realmente servir para esses usuários que têm dúvida. Então, isso também é bem bacana de fazer, já marcar ali quais são os artigos âncora que vocês querem, né, que tenha uma produção melhor, que vocês querem que chegue nas primeiras páginas, fazer esse calendário também atualizando de tempo em tempo esse post. E aí, no Snipd, a gente tem aqui também o que a gente tinha comentado antes, né, que é a nossa meta-descrição, que vai aqui para o Snipd. Então, aqui sempre é legal a gente cuidar o que a gente promete nele, porque é pior a pessoa clicar e sair do que ela não clicar, né? Do ponto de vista de indexação mesmo, e de nos ajudar ou nos prejudicar, né? Então, o que acontece? Quando eu prometo uma coisa que não está no meu site, o usuário vai embora, o que o Google vai entender? Esse conteúdo não é de qualidade. A pessoa não achou o que ela queria no conteúdo. Então, é sempre importante adequar o que eu vou prometer, o que aquele conteúdo diz respeito, com o que realmente eu estou entregando ao longo do texto, assim, ao longo daquela página, né? Para não ter essa saída, essa decepção do usuário, e aí o Google começar a entender que meu conteúdo não é tão de qualidade, sendo que só tem uma informação divergente entre o que está na meta-descrição e o que está ali ao longo da minha página. Por último, a gente deixou aqui também, tem um link de uma documentação que o Google faz umas 20 perguntas para a gente poder avaliar o conteúdo. Então, eu deixei alguns exemplos aqui, né? Mas, assim, são perguntas bem bacanas. Quando a gente termina de escrever, eu acho que é bem legal dar uma olhada nessa documentação, deixar salvo ali nos favoritos, porque ela ajuda bastante a instigar, assim, tá, o que mais precisa ter? Né? Daqui a pouco, será que tá completo mesmo? Será que tá fechado? E aí, algumas perguntas, elas são bem legais. Então, elas são assim, ó. O conteúdo mostra informações, relatos, pesquisas ou análises originais? Né? Uma questão muito boa para se fazer. Ele inclui uma descrição significativa, completa, abrangente do assunto. Então, também outra questão
bem relevante. E assim vai. Então, é bacana a gente dar uma olhadinha, porque isso também diz muito do que o Google espera entregar para o usuário. Quanto mais a gente agrada ele, mais tráfego a gente recebe, né? Então, realmente, meio que a gente fica amarrado ali, nessas orientações que ele nos dá.